E aí, pessoal, beleza? Thiago Prado, professor de Biologia. Hoje a gente vai finalizar o livro, o módulo 4, tá? Do livro 3, beleza? E a gente vai falar agora sobre biotecnologia. O que é biotecnologia, pessoal? Olha só, é o termo utilizado para designar a reunião de métodos que utilizam organismos vivos ou parte deles. Tá? Na verdade, desde a antiguidade, a gente vem realizando esse processo. Né? Quando você utiliza lá fermento biológico, o que é o fermento biológico? Fungo, né? Fungo. Você está usando ali um indivíduo vivo para poder sintetizar uma outra estrutura, que é a massa do pão, da pizza, da rosca, enfim, tá? Ou seja, para produzir um alimento, né? Quando você utiliza ali um fungo também para a produção de bebida alcoólica, né? Vinho, cerveja, tá? Então, perceba que desde a antiguidade a gente está realizando esse processo de biotecnologia. Nós estamos utilizando seres vivos ou parte desses seres aí, tá certo? Para produzir produtos específicos. O grande lance, pessoal, é que a partir do momento que a gente toma conhecimento da molécula de DNA, a gente começa a manipular essa molécula de DNA, tá certo? E aí vai surgir uma outra ciência, a engenharia genética, tá certo? Que é uma ciência que está em ascensão, tá? A engenharia genética hoje é utilizada para a produção de vacinas, a engenharia genética é utilizada para a produção de medicamentos, né? É utilizada para a produção, para melhoramento de produtos, né? De alimentos, como lá os organismos transgênicos, como as enzimas de restrição, enfim. A gente vai utilizar dessa ciência para a produção aí de determinados produtos, correto? Devido à manipulação da molécula de DNA. Então, olha só, a gente tem como exemplo, tá, o melhoramento genético. O que consiste esse melhoramento genético? É uma técnica que permite escolher e aperfeiçoar os atributos de determinada espécie de forma que se tenha melhor rendimento. Então, eu quero produzir um milho, né, que tenha grãos maiores, que tenha espigas maiores, grãos maiores, porque dessa forma eu vou conseguir fabricar mais fubá, vou conseguir fabricar mais farinha, né, enfim. Então eu vou lá, faço um melhoramento genético, né, eu pego ali o DNA daquele milho, faço uma pequena modificação ali naquele DNA, no próprio DNA, né, para poder me dar um produto de maior rendimento aí. Aqui um exemplo de melhoramento genético animal, olha só, do cruzamento entre duas espécies, né, o gado Shorthorn e o gado Brahman, tá, que é o zebu ali, surge aqui esse indivíduo, o gado Santa Gertrudes. Perceba, esse gado Shorthorn aqui, ele é um ótimo produtor de carne, mas é extremamente sensível a doenças e ao calor. Da mesma forma, esse gado Brahman aqui, o zebu, ele tem uma menor produção de carne, mas é extremamente resistente a doenças e ao calor. Então, pegou-se ali esses indivíduos e cruzaram eles em laboratório e gerou esse Santa Gertrudes, que é um indivíduo que produz muita carne, é resistente a doenças, é resistente a calor. Então, perceba, pessoal, que ao longo do tempo a gente acaba, né, sem querer, querendo, fazendo esse melhoramento, né, selecionando esses indivíduos aí. É claro que não é um processo natural, né, porque é pela mão humana, então é um processo artificial aí, correto? Beleza? Uma outra, um outro processo aí da engenharia genética, da biotecnologia, são os organismos geneticamente modificados e os organismos transgênicos. Você não pode confundir, tá? Organismo transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas nem todo organismo geneticamente modificado é um organismo transgênico, correto? O que consiste? Olha só, o organismo geneticamente modificado são aqueles em que a gente vai pegar o DNA desse indivíduo e vai fazer algumas mudanças naquele DNA.
vai mudar lá algumas bases nitrogenadas, por exemplo. Olha só, essa região aqui tem a ligação citosina e guanina. Aí eu vou lá, faço uma manipulação, tá? E mudo aqui timina e coloco timina e adenina. Então, eu manipulei. Então, aqui, para poder gerar lá, sei lá, ou um grão maior do milho, ou um grão maior do feijão, ou um grão maior da soja. Então, eu fiz um melhoramento. Então, é um organismo geneticamente modificado. Beleza? O que é um organismo transgênico, pessoal? São aqueles em que há inserção de uma porção de DNA de outro organismo, de outra espécie, tá? Tá vendo aqui essa figura? Ah, é uma laranja, mas por dentro é kiwi? Sim, é porque pegou-se, é claro que isso aqui é uma montagem, tá? Mas pegou-se lá, é só para a gente entender melhor. Pegou lá, eu quero produzir uma laranja com gosto de kiwi, por exemplo. Eu vou lá no kiwi, faço a extração de DNA lá do kiwi, pego aquela porção do DNA do kiwi que gera aquele gosto, tá certo? Corto ali e vou lá na laranja e insiro essa pequena porção lá no DNA da laranja, correto? Então, eu vou elaborar aí um organismo transgênico, ou seja, ocorreu um transporte de gene de uma espécie para uma outra espécie. Organismos transgênicos, pessoal, é o que a gente consome no nosso dia a dia. Mais de 90% do milho que nós consumimos no Brasil é transgênico. Quase 100%, cerca de 99% da soja que nós consumimos no Brasil é transgênico, correto? Qual é a vantagem disso? Maior produção, né? De repente é resistente a determinadas pragas, é resistente a determinadas temperaturas. Então, dessa forma, não vai ter grandes perdas financeiras aí. O que tem de desvantajoso? A gente ainda não sabe direito o que pode ocasionar no nosso organismo, tá certo? Porque, devido a essa manipulação de DNA, alguns indivíduos podem desenvolver algumas doenças que talvez a gente ainda não tenha descoberto que tenha sido por causa da utilização de organismo transgênico. A gente já sabe que alguns indivíduos têm alergia, tá certo? Isso a gente já sabe, mas a gente não sabe, de repente, esse aumento absurdo de pessoas com tumor, né? Enfim, algumas doenças podem ser provocadas. Tá? Tem pouco mais de 30 anos que a gente consome aí organismos transgênicos, né? Então, é um período muito pequeno ainda para a gente ter uma informação concisa sobre isso. E todo organismo transgênico, ele traz esse símbolo aqui na embalagem. Então, se você pegar lá um pacote de aquelas batatinhas onduladas, Ruffles, né? Você vai ver lá no pacotinho, um Tzinho pequenininho lá, indicando que é produto transgênico. Se você pegar o óleo de soja, lá no rótulo do óleo de soja, você vai ver esse símbolo aí também, indicando que provém de organismo transgênico. Beleza? Uma outra descoberta, pessoal, e aí foi uma descoberta bastante interessante, na realização aí da manipulação do DNA, foi as enzimas de restrição. Isso são enzimas que vão cortar o DNA em determinadas regiões específicas. Isso foi descoberto em algumas bactérias, por exemplo, Escherichia coli, que está presente aí no nosso intestino. Essas bactérias possuem aí essas enzimas de restrição como mecanismo de defesa. Defendem elas contra o ataque de algum outro micro-organismo, por exemplo, um vírus, né? Existem vírus que parasitam bactérias. Tá? São chamados aí os bacteriófagos. Eles chegam e inserem seu material genético ali. As enzimas de restrição, elas têm a capacidade de cortar aquele DNA em partes específicas, tá? O que acaba defendendo ali a bactéria contra a ação daquele material genético. Então, descobriu-se aí essas enzimas de restrição e hoje elas são utilizadas, tá? Por exemplo, para clonagem molecular, que eu vou falar daqui a pouco, mas, por exemplo, para síntese de determinados medicamentos ou de proteínas humanas, por exemplo. A insulina, por exemplo,
que é produzida no nosso pâncreas, tá? Ela é, hoje, sintetizada em laboratório por bactérias. Por quê? Foram lá no nosso DNA, lá no DNA do pâncreas, naquela região, naquele gene que sintetiza a insulina, cortou ali aquele DNA naquele gene, tá certo? Pegou esse gene, colocou dentro da bactéria acabou recombinando ali aquele gene e aí ela começa a produzir a insulina, tá certo? Insulina essa que é utilizada aí para o tratamento da diabetes, por exemplo. Então, por isso da importância das enzimas de restrição. Aqui, pessoal, como a gente manipula DNA, a gente consegue separar a molécula de DNA, tá? Então, para analisar o pedaço da molécula de DNA, é necessário separar e para isso se elaborou um método chamado de eletroforese em gel. O que isso significa? Olha só, presta atenção no esqueminha. Eu pego lá uma enzima de restrição específica para cortar o DNA em determinadas regiões, correto? Essas regiões, elas são ali localizadas por essa enzima de acordo com a ligação das bases nitrogenadas. Então, eu pego aqui a enzima, o DNA, corto numa determinada localidade e tal. Perceba que esses cortes, eles têm tamanhos diferenciados. Azinho aqui, ele é pequeno, Bzinho é maior, Czinho é maior, Dzinho é pequeno, e assim sucessivamente. No gel, eu tenho aqui uma solução tampão, tá certo? E nessa solução existem ali algumas lacunas, uns poços, correto? Que eu vou lá, pego esse DNA e pipeto lá naquele local. Posteriormente, eu pego essa estrutura e ligo ela, tá certo? Vou ter ali uma corrente elétrica ligando nela. O DNA, a molécula de DNA, ela é polarizada negativamente, correto? Então, ela vai correr para o polo positivo. Tá vendo aqui esse esqueminha, ó? Olha só, eu coloco aqui a molécula de DNA nessas lacunas aqui e lá na frente o polo positivo. Então, as moléculas de DNA vão correr, tá certo? De modo que aquelas moléculas de DNA que são menores, elas vão chegar mais à frente, porque elas são mais rápidas. Aquelas moléculas de DNA que são maiores, elas são mais lentas. Então, eu vou ter aqui a formação das bandas. Isso daqui, pessoal, é o que a gente utiliza, por exemplo, para fazer lá o teste de paternidade. Eu pego lá o DNA da criança, tá certo? E pego lá os 3 pais possíveis ali, por exemplo. E faço essa corrida aqui, esse processo chamado de eletroforese, tá certo? E aí eu vou ver que entre a criança e o pai, eu vou ter grandes semelhanças aqui no DNA, tá certo? E dessa forma, eu vou descobrir quem é o pai dessa criança, compreende? Então é mais ou menos isso. Ou, de repente, num assassinato, né? Eu não sei quem foi o assassino, mas o indivíduo deixou lá um pedaço de cabelo cair, cuspiu no chão. Ali tem DNA. Eu pego esse DNA e faço ali todo um processamento nele, e aí eu consigo descobrir porque eu tenho alguns suspeitos. E aí eu vou fazer o recolhimento de DNA desses suspeitos, vou analisar com aquele DNA deixado no local, e aí eu chego ao indivíduo executor ali, correto? Aqui, pessoal, um método chamado de terapia gênica, que é um método no qual a gente insere o material genético em uma célula para modificar o seu genoma com a finalidade de curar um defeito genético. Por exemplo, fibrose cística. Fibrose cística é um defeito genético, tá certo? Que vão ocasionar aí algumas características no indivíduo, tá? E aí, olha só o que acontece. Eu pego um gene normal de uma pessoa normal, corto lá esse gene, né, utilizando a enzima de restrição. Nesse caso, eu vou utilizar um vírus, um retrovírus aqui, por exemplo. Pego esse gene normal, insiro lá no retrovírus, tá certo? E esse retrovírus, ele vai parasitar uma célula, correto? E quando ele insere o seu material genético, ele acaba inserindo aquele material genético que foi recombinado, que é aquele que tem o gene normal ali. Esse gene normal, eu retiro ele, essa célula, tá certo? E injeto essa célula
lá na medula óssea vermelha para poder sintetizar células normais e para poder minimizar os impactos daquela doença ou até mesmo curar o indivíduo daquela doença ali. Então, isso é um processo chamado de terapia gênica, tá? E temos também aqui a clonagem molecular, tá? Como eu falei, a insulina, ela acaba sendo produzida lá por bactérias em laboratório. Então, eu vou lá no gene que sintetiza, que tem a informação para sintetizar a insulina, corto, pego aqui um plasmídio de uma bactéria, tá certo? Corto num local específico, insiro aquele DNA cortado lá do gene e acoplo ele aqui no plasmídio da bactéria. Pego esse plasmídio, coloco dentro da bactéria, ela vai se dividir, levando aquele plasmídio recombinante ali e acaba sintetizando a insulina ali para a gente, correto? Que é utilizado aí para tratamento da diabetes. Beleza, pessoal? Então, percebam que isso é engenharia genética, uma ciência extremamente promissora, que vai avançar muito mais do que a gente já avançou, correto? E, possivelmente, a gente vai ter algumas surpresas aí no futuro, quanto a tratamento de doenças, quanto a manipulação, de um modo geral, da molécula de DNA. Beleza? Tranquilo? Forte abraço para vocês, tudo de bom e até a próxima.